Pessoal, bom dia, como vão todos? Hoje, então, temos mais uma das nossas atividades aqui no Trocando Ideias. Eu trago a nossa presença o professor Fernando Araújo, professor que é catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, um querido colega, né, participe bastante profícuo aqui também das nossas atividades junto à PUC Rio Grande do Sul. E o professor veio trabalhar um pouco conosco hoje, vamos trocar algumas informações aqui sobre essas circunstâncias todas da pandemia e os efeitos que elas possivelmente terão no nosso mercado de trabalho, na estrutura do direito laboral como um todo. Professor Fernando, agradeço muito a sua participação aqui conosco, é uma honra sempre escutá-lo e especialmente porque nesses momentos, apesar de estarmos mais em casa, né, entre aspas, não significa dizer que os nossos tempos sejam livres, e lhe agradeço de plano essa disponibilidade de estar aqui conosco trabalhando esse tema e discutindo essas circunstâncias aí que são bastante importantes para o nosso momento atual. E já lhe passo de plano a palavra. Deixe-me só agradecer, para já, antes mesmo de introduzir algum tema de que eu deva falar. Muito obrigado e eu estou inteiramente à disposição, claro. Perfeito. Então, professor, dentro dessa nossa sistemática, né, da estrutura da pandemia, do Covid-19, que vem assolando aí as economias e colocando todo mundo em alvoroço, na verdade, nós já víamos em período prévio uma alteração bastante significativa do mundo do trabalho. Como o senhor imagina, a partir, então, agora desse momento, onde parece que tudo caminha muito mais rápido, né, no tocante a essas alterações, o que o professor imagina que possa ocorrer a partir de então? Bom, vamos lá. A circunstância é suficientemente excepcional para ser muito arriscado nós estarmos a traçar aqui planos ou expectativas ou previsões muito rigorosas. Sim. Um, Até porque, até por formação minha e por preferências temáticas minhas, eu não consigo ver muito a questão laboral fora de um quadro económico mais amplo, dentro do qual a questão laboral se integra e que é absolutamente determinante para nós podermos dizer qualquer coisa de relevante sobre esse futuro. De modo que, evidentemente, com algumas salvaguardas e até com algumas salvaguardas institucionais que o direito tem fornecido, evidentemente que o trabalho começa por sofrer as vicissitudes daquilo que se vier a passar-se no mercado de trabalho, que é um dos mercados de fatores. Para o mercado de trabalho no circuito económico é um dos dois mercados que jogam um com o outro. Há de um lado o mercado dos produtos, do outro lado o mercado dos fatores. E, portanto, diz-se muitas vezes que os fatores produtivos, como o trabalho, têm uma procura, uma demanda derivada, isto é, ninguém procura um trabalhador pelos seus lindos olhos, não. Enfim, às vezes para trabalhos de publicidade ou maquilhagem ou para ator de cinema. Mas normalmente um trabalhador é procurado se houver procura para o produto que ele está habilitado a produzir, para o bem ou serviço que ele está habilitado a produzir. De modo que se houver uma retração no mercado dos produtos, haverá uma retração no mercado dos fatores e isso normalmente origina desemprego. Não inevitavelmente, mas gera uma pressão no sentido de desemprego. E se por acaso esse desemprego se concretizar, o que é mais ou menos previsível, enfim, em alguns países do mundo já atingiu num espaço curtíssimo de tempo proporções um pouco catastróficas, evidentemente isso depois vai ter um reflexo nas condições laborais em geral, embora de vez em quando nós também tenhamos que acordar de algum sono dogmático nosso, de juristas, e é muitas vezes pensarmos que o direito aí pode socorrer, pode acudir e pode defender os trabalhadores até à última instância. Infelizmente, para a maior parte dos trabalhadores, a primeira coisa que interessa é a remuneração. E, portanto, não interessa muito estarmos a dizer que o trabalhador está inteiramente protegido se a sua remuneração começar a descer. A sua remuneração real, isto é, o poder de compra associado àquilo que ele recebe. Então, portanto, é às vezes um pouco, como direi, enfim, é um pouco académico, um pouco abstrato, dizermos assim, ele tem a sua posição garantida e não será despedido. Bom, mas a pressão do desemprego fará com que, por exemplo, a média dos salários tenda a descer. E se a média dos salários tende a descer, é mais ou menos inevitável
que se gera essa pressão, mesmo sobre aqueles que não forem para o desemprego. Mesmo os empregados vão ver ou as suas condições laborais descerem, ou então também aí, por muito que nós, como juristas, gostemos de nos consolar com a ideia de que nada vai mudar e que até temos a possibilidade de travar alguma mudança, a verdade é que é mais ou menos inevitável que haja uma certa compensação, isto é, alguma rigidez na defesa de direitos dos trabalhadores empregados, aumenta o problema dos desempregados e degrada também as condições laborais dos empregados. Isto é, como os custos laborais se tornam, em alguns casos, para algumas empresas, por causa dos seus resultados no mercado dos produtos, os custos laborais, que são normalmente os custos mais importantes numa empresa, os custos laborais se tornam muito elevados. Se não é possível reduzir a massa salarial, tem que se reduzir qualquer outra coisa associada aos custos laborais. E, portanto, por exemplo, as condições de trabalho ou os seguros, enfim, há vários aspectos que podem ser degradados nessa matéria. Os benefícios, de modo geral, no nosso sistema brasileiro, os benefícios, né? Aquilo que agrega não propriamente o salário, mas que serve como um chamarisco para a contratação de um modo geral, né? Exatamente. Além disso, depois também não podemos esquecer uma coisa, para usarmos uma imagem que eu não até usei, já não sei bem aonde. Nós somos como, as nossas economias são como um petroleiro que entrou agora num porto. E quando um petroleiro entra num porto, o capitão é substituído pelos pilotos da barra, pelos pilotos locais. Neste momento, os nossos governos, idealmente, e aqui sublinho idealmente para o caso brasileiro, idealmente os nossos governos estariam agora confiados às autoridades sanitárias. E, portanto, as autoridades sanitárias diriam a última palavra naquilo que se passaria idealmente. Uhum. Se isso é assim, enquanto não se encontrar uma vacina ou uma cura para esta pandemia, é natural que, de forma mais explícita ou mais implícita, as autoridades sanitárias continuem a ditar as condições de funcionamento da economia como um todo e, portanto, também da nossa estrutura social. Nesse aspecto é que eu vejo já coisas concretas. Por exemplo, todo o conjunto de salvaguardas de saúde que agora tem que acompanhar a prestação de trabalho, que não existiam antes desta pandemia, vão agora existir e possivelmente algumas delas tornar-se-ão permanentes. Uma delas, evidentemente, nós estamos aqui de certa maneira a corporizá-la, que é a questão do teletrabalho, mas há outras, por exemplo, o desfazamento temporal, ou seja, o facto de não começar toda a gente a trabalhar à mesma hora, é absolutamente crucial para que se evitem as horas de ponta, para evitar o congestionamento dos transportes. E, portanto, naquelas pessoas que não podem ter teletrabalho, veja, por exemplo, no caso português, o teletrabalho é ainda mais ou menos imposto por lei, isto é, sempre que for possível o teletrabalho, ele tem que ser prestado como teletrabalho. Sempre que um trabalho puder ser prestado como teletrabalho, ele é obrigatório. Aliás, é o que resulta da lei, é obrigatório o teletrabalho sempre que ele seja possível. Mas há casos que não é possível de todo, claro. Que o digam os cabeleireiros que abriram hoje, não é? Aqui em Portugal. E, portanto, aí não é possível o teletrabalho, mas as pessoas que se deslocam para esses locais de trabalho presencial devem, aqueles que gerem essas situações, devem procurar minimizar o impacto disso. Devem criar esses escalonamentos, essas dispersões, até devem idealmente criar turnos, não é? Turnos neste sentido de evitar também que os trabalhadores estejam todos ao mesmo tempo nas mesmas instalações, se as instalações eventualmente não comportarem distâncias de segurança, então é melhor que não vão todos ao mesmo tempo, uns numa parte, outros noutra. Claro que tudo isto tem uma consequência muito importante, que é aquilo que do ponto de vista económico se designaria as vantagens da integração vertical. Quando nós criámos as empresas foram criadas por várias razões, algumas delas também jurídicas, que tinham a ver com as limitações da responsabilidade e as separações de patrimónios, enfim, aquelas explicações que se dão em direito comercial. Também há outra razão, e a outra razão é a diminuição dos chamados custos de transação na gestão de uma massa de pessoas que trabalha melhor em subordinação do que em coordenação distante.
E, portanto, a subordinação e os laços de direção e de subordinação são tão característicos das relações laborais, não surgem por fantasia ditatorial de algum capitalista ou de algum empresário que gostasse de mandar. Não, nascem por necessidades de eficiência. Ora, se agora a eficiência tem que ser um bocadinho subordinada a objetivos sanitários, então posso também admitir que esses objetivos sanitários provoquem a chamada desintegração vertical. A desintegração vertical claramente já começou com o teletrabalho. O teletrabalho é já uma forma de desintegração vertical, porque queiramos ou não, mas enfim, a professora Marta que é especialista, queiramos ou não, o teletrabalho já envolve uma diminuição das capacidades de supervisão efetiva do trabalho do trabalhador. Embora a tecnologia permita ainda muita coisa em matéria de supervisão do trabalho efetivamente prestado, não é exatamente a mesma coisa que a presença física de alguém a dar ordens, ou enfim, o open space, em que muitas vezes essa supervisão era mais ou menos assegurada. Aí já começou a desintegração vertical. E a tecnologia permitiu isso. E o desfazamento temporal também vai aumentar ainda a desintegração vertical. Porque uma parte da integração vertical resulta do facto das pessoas poderem trabalhar complementarmente e simultaneamente, isto é, um aperta o parafuso aqui e o outro está apertado do outro lado ao mesmo tempo. E, portanto, a coisa vai mais depressa porque os dois estão a trabalhar ao mesmo tempo. Agora, se só um puder trabalhar e o outro vem daqui a 6 horas, então a coisa vai mais lenta, de maneira que algumas das vantagens da integração vertical vão se perder. Professor, eu vinha conversando esses dias também com o professor Oxandro sobre essas circunstâncias todas, e uma das características que ambos observamos nesse nosso momento seria uma espécie de aceleração do uso da inteligência artificial, né, e da robótica de uma forma mais robusta no preenchimento dessas atividades que não possam ser desenvolvidas à distância ou que exista uma necessidade da presença no chão de fábrica, dentre outras estruturas. Isso vinha sendo ainda um objeto de uso talvez lento, pela questão de custos e também pela própria circunstância cultural, né, da prestação da atividade laborativa humana, o próprio conceito antropológico existente nessa estrutura do labor e todos os sistemas. O professor acredita que a pandemia possa ser também ter um efeito acelerador e talvez uma reformulação do próprio conceito da relação laboral, do direito do trabalho, né? dessa troca humana com a atividade laborativa como um elemento de reconhecimento social? Sim e não. Eu diria que isso é um caminho a seguir no pós-pandemia, sim, sem dúvida. Portanto, se estamos na tal desintegração vertical, é possível que alguma da integração vertical seja agora preenchida por meios mais seguros, que não envolvam o contacto pessoal e, portanto, que não envolvam tanto risco do ponto de vista sanitário. E, portanto, pode-se ter aprendido a lição e essa lição ser benéfica. Claro que muita da automatização e muita da inteligência artificial foi introduzida, até diria, não por essas razões, mas por razões quase opostas, que são razões um pouco desumanas, que é a questão de as máquinas terem menos falhas do que os humanos, terem menos problemas reivindicativos, Coesa. terem menos turbulência, serem cegamente obedientes, tudo por aí fora, não é? E, portanto, evidentemente não foi por essas razões, mas posso agora admitir que por razões sanitárias se possa encontrar essa solução. Eu não sou um ludita neste sentido de entender que a automatização não gera só por si desemprego, gera outro tipo de empregos. E, portanto, os níveis de emprego não são mais ou menos separáveis da automatização. Se não fosse assim, a introdução de eletrodomésticos teria correspondido a um desemprego gigantesco de muitos empregados domésticos que desempenhavam as funções de eletrodomésticos, alguns eletrodomésticos vieram desempenhar. Portanto, eu diria que esse, sem dúvida, é um caminho muito interessante e até podemos admitir que, em última instância, pudéssemos até perspectivar um futuro mais ou menos utópico, no bom sentido,
de uma sociedade onde o trabalho fosse cedendo crescentemente espaço ao lazer. A substituição de trabalho por lazer é um dos índices de desenvolvimento humano. Portanto, o trabalho não é um fim em si mesmo, ou não devia ser um fim em si mesmo. Portanto, a nossa emancipação humana talvez até beneficiasse muito com a substituição de trabalho por lazer nesse sentido que seria um esforço não subordinado às necessidades do mercado de trabalho. Nós até podíamos ter mais esforço, mas não um esforço mercenariamente dependente das condições do mercado de trabalho. Mas, em contrapartida, eu diria que enquanto durar esta pandemia, eu vejo com algum ceticismo a ideia de uma automatização muito rápida. Porquê? Porque uma automatização muito rápida com o agravamento de um aspecto que essa automatização vai determinar, a automatização não gera desemprego de desequilíbrio e não gera desemprego de longo prazo, mas gera dois tipos de desemprego de curto prazo, que até normalmente são tidos por benéficos e que são designados na teoria por desemprego friccional e por desemprego estrutural. Desemprego friccional significa que se uma função de um trabalhador for substituído por uma máquina, o trabalhador até pode ser promovido para supervisor das máquinas, mas vai ter que ser reciclado e, portanto, há algum tempo ele vai estar ali sem ter as suas funções absolutamente asseguradas. E depois o desemprego estrutural é daquele trabalhador que realmente, cuja função ficou obsoleta, porque agora há a máquina que desempenha a sua função. Essas duas formas de desemprego são de curta duração, tendem, portanto, a ser rapidamente resolvidas pelo próprio funcionamento do mercado de fatores, ou do mercado de trabalho, só que nesta situação em que o desemprego já está a explodir por outras razões, seria muito inconveniente que estivéssemos a aumentar ainda os índices de desemprego, provocando alterações súbitas no próprio tecido produtivo. E, portanto, e depois ainda há uma outra razão, que é a razão humanitária. Vamos admitir que, por uma vez, até os empresários vão abandonar temporariamente, e até às vezes por outras razões que têm a ver com prestígio ou reputação, vão abandonar eventualmente algumas estratégias de curtíssimo prazo ou míopes de maximização do lucro e vão eventualmente ter atitudes mais solidárias. Ou seja, até por razões de prestígio, volto a dizer, até por questões de reputação, muitos empresários são capazes de tentar travar despedimentos, mesmo quando os despedimentos sejam favoráveis à maximização dos ganhos da empresa, e um deles, esse desemprego tecnológico. Portanto, pode aparecer a tentação, já que estamos nesta situação, vamos rapidamente automatizar, até por razões sanitárias, vamos invocar a razão sanitária, mas alguns empresários podem dizer, não, calma, vamos primeiro deixar passar isto, porque durante a própria tempestade, estarmos a tirar náufragos ao mar, não é a melhor ideia. Portanto, até admito que durante algum tempo haja um certo congelamento dessa tendência para a alteração do esquema produtivo. Posso admitir perfeitamente isso. Até porque existe aqui, na verdade, uma circunstância circular, né? A figura do trabalhador também é o consumidor associado a essas empresas. Então, é ilógico proceder na cessação de atividades e jogar literalmente os náufragos ao mar se depois eu não terei quem sustente o navio, né? Para essa estruturação. Claro. Temos aí um aspecto, aliás, muito preocupante. Eu não gosto muito de ser alarmista, mas aqui tem que ser um nadinha, que é o seguinte, nós muitas vezes encaramos a questão do desemprego com alguma tranquilidade, que é uma tranquilidade própria de economias desenvolvidas, pressupondo nós que a maior parte do desemprego será acompanhado de subsídios de desemprego e será acompanhado de algumas salvaguardas, algumas redes protetoras que vão evitar que o desempregado caia diretamente na pobreza. Mas isso não se aplica em situações catastróficas. Em situações catastróficas é exatamente a mesma coisa que com os seguros e com os resseguros. As redes protetoras rebentam, mas rebentam mesmo. Ou seja, nós podemos admitir que um Estado, a essa altura, entra em bancarrota, por não ter meios sequer para financiar a sua própria segurança social. E não possa pedir auxílio a ninguém, porque neste caso
todos os países estão defrontados com o mesmo problema. Portanto, não é uma questão assimétrica. Se pudesse dizer assim, não, é o país que está, há um país que está aflito e os outros estão normais, então vamos pedir aos normais que ajudem o aflito. Mas não, neste caso, estão os países todos defrontados com o mesmo problema. E então, nesta altura, é um bocadinho assustador pensarmos que as pessoas que estão no desemprego e que estão a contar com um subsídio de desemprego e, portanto, com um anteparo contra o desemprego. Repara, eu não estou a dizer minimamente que isto já esteja a acontecer, mas que existe essa possibilidade, existe. É, aliás, um tema, diríamos, do ponto de vista teórico, fascinante, que é como é que as ordens jurídicas e económicas lidam com eventos catastróficos, porque não há realmente assim tantas salvaguardas como aquelas que nós às vezes julgamos que existem em momentos de colapso catastrófico. E nós podemos estar no início disso. Veja, por exemplo, eu vou dar o caso português. No caso português, houve uma medida direta, conhecida como layoff, que é, vamos lá, permitir que as empresas suspendam as suas relações laborais e, em vez de despedirem os trabalhadores são dispensados de ir ao trabalho, recebem 2/3 do seu rendimento, portanto o seu rendimento baixa logo, mas desses 2/3, uma parte grande, a maior parte, é paga pelo Estado e uma parte mais pequena é paga pela entidade patronal, tornando assim sustentável que durante algum tempo existe essa tábua de salvação. No fundo, é para evitar que as pessoas vão diretamente para o desemprego e isso permita subsistir. Mas uma das razões, a meu ver, uma das razões que levou Portugal a abandonar o estado de emergência há 2 dias foi também isso. É que essa medida estava ligada ao estado de emergência. E o próprio Estado português deve ter feito contas e deve ter dito, não, se voltamos a prolongar o estado de emergência, continua isto e a essa altura as nossas finanças vão estourar, porque subitamente houve um assalto gigantesco a este esquema de layoff e ninguém podia ser discriminado. E, portanto, de repente, subitamente, a economia tornou-se maioritariamente dependente deste auxílio do Estado, muito para lá daquilo que o Estado estava a contar. Com uma agravante, é que eu tenho a suspeita de que alguns setores foram para o layoff e não eram setores que estivessem em perda. Exato. Embora os requisitos fossem que houvesse perda, a professora Marta sabe tão bem como eu que é possível maquilhar as contas. Sem dúvida. Portanto, é possível falsificar contas e fingir que se está em perda quando verdadeiramente não se está em perda. É o mesmo caso do Brasil, professor. Aqui também tivemos essas medidas e é um momento que, inclusive, se percebe a importância que tem um sistema de seguridade social, né, público associado. E se vê isso pela própria numeração e os controles, né, no mundo como um todo, acerca da sistemática da pandemia, né? Mas um sistema de seguridade social ele não sobrevive por muito tempo numa circunstância de intempérie absoluta como a que nós estamos vivenciando, né? Então há uma necessidade aqui de elementos complementares nessa estruturação. Né? Professor, nesse aspecto eu lhe pergunto, como o professor verifica o papel do Estado no tocante à estrutura da Seguridade Social? Aqui nós estamos vivenciando, neste momento, uma característica assistencialista, mas sabemos que também existe um pós-pandemia, né, no sistema previdenciário, ou seja, na estrutura de pensões, em função dos óbitos, em função das reduções de capacidade laborativa e outras estruturas. Como o professor visualiza isso a partir dessa nova ótica, né, da ótica de uma circunstância como essa? Pois, Portugal teve um longo esforço nos últimos, não sei, 15, 20 anos, de ajustar o seu sistema de pensões a uma fórmula de sustentabilidade. Eu, aliás, até estudei isso aqui há 2 ou 3 anos, porque pediram para eu fazer uma conferência nessa matéria, e eu pude-me aperceber, para minha própria surpresa, que era possível realmente o sistema ser sustentável. Havia uma sustentabilidade que dependia de medidas que estavam a ser tomadas. Algumas delas que tinham a ver com o aumento da idade da reforma. E a sustentabilidade estava muito dependente disso. Vamos esperar que a poeira pouse
para voltarmos a verificar se os números se mantêm. Em todo caso, eu creio que é possível que eles se mantenham. Não houve um embate demográfico por enquanto. Não estamos a excluir que possa vir a acontecer enquanto não houver vacina ou enquanto não houver uma cura para esta pandemia. A população portuguesa está toda ela exposta e a população portuguesa, e porquê que eu estou a destacar a população portuguesa? A população portuguesa é uma das mais envelhecidas da Europa, portanto, logo, uma das mais envelhecidas do mundo. Não tanto como a Itália, mas quase como a Itália. O que também, de certa maneira, torna muito surpreendente que nós tenhamos tido valores de óbitos bem abaixo da Itália e de Espanha. É estranho. A nossa população é tão envelhecida como a de Espanha e como a da Itália. E, portanto, eu diria que esse sistema de segurança social creio que é para manter e se não houver grandes impactos, eu estava apenas a referir que é possível uma segunda onda e até uma terceira onda. O último exemplo parecido com aquele que tivemos foi o da gripe espanhola, não é? Teve 3 ondas, sendo que a segunda foi particularmente mortífera em Portugal. Se não acontecer nada de grave, e oxalá não aconteça, é possível que mantenhamos isto. Agora, também não podemos esquecer uma coisa que é muito importante na seguridade social, é que ela também é muito dependente das percepções que a sociedade tem sobre si mesma, sobre ela própria. Uma das percepções que não existia antes da pandemia e agora, subitamente, surgiu é de que antes mesmo da idade da reforma, já há pessoas que estão em zonas de risco muito grande do ponto de vista de saúde. E estou a dizer pessoas apenas de camada etária. E a camada etária em risco começa mais ou menos nos 60 anos, portanto, bem antes das idades de reforma, que andam nos 67, 68. E, portanto, não sei até que ponto a subsistência de questões de melindre sanitário não vão determinar o surgimento de uma outra realidade, que é de tentativa de criar uma espécie de um gueto laboral dos sexagenários. E, portanto, não sei se uma pré-reforma seria mais ou menos insustentável, mas qualquer coisa que os afaste, não vá a presença deles nos locais de trabalho, supondo nós que a tecnologia dominante ainda vai tornar predominantes os trabalhos presenciais, não vá a presença deles representar um risco demasiado para a saúde pública, porque este é o outro componente, e é isso que determina esta discriminação etária, que aliás é proibida pela nossa Constituição, suponho também pela Constituição brasileira, mas esta discriminação etária tem muito a ver com a questão da sustentabilidade dos serviços de saúde. O grande problema em todo o mundo, Brasil incluído também, foi a questão da corrida aos bancos, neste caso da corrida aos bancos de urgência. Eu estava a dizer a corrida aos bancos, porque tradicionalmente falava-se do problema do colapso dos bancos, se as pessoas fossem todas levantar os seus depósitos. E aqui era a corrida às urgências. Se todas as pessoas fossem afetadas pelo vírus ao mesmo tempo, as urgências entravam em colapso e havia uma catástrofe demográfica. E isso é que determinou o confinamento. Ora bem, a presença de pessoas acima de uma determinada idade nos locais de trabalho pode representar esse risco permanente. Então não sei até que ponto a economia futura não terá que envolver aí uma componente qualquer, e não digo tanto de seguridade social, mas com impacto na seguridade social. Não pelas razões tradicionais de seguridade social, mas com impacto nela. Sim, sim. É que no sistema brasileiro, inclusive o conceito de seguridade social, ele associa as 3 premissas, né? A parte assistencialista, previdenciária e saúde. Então, nós não temos aqui como desmembrar de fato essas circunstâncias e tem sido um objeto de muito debate o efeito reflexo que nós possamos vir a ter.
Tivemos reforma no ano passado acerca dessa sistemática, majoração de idade, de período de contributivo, de um modo geral, mas não se previa nessa estruturação da reforma uma circunstância como a que atualmente estamos vivenciando, e que pode ter um efeito nefasto, tanto no conceito de saúde, mas primordialmente no aspecto assistencial e previdenciário, né, que são os efeitos futuros dessa sistemática. E nos gera hoje, pelo menos aqueles que trabalham com a premissa, né, da Seguridade Social no Brasil, um desconforto na expectativa do que teremos pela frente. Né? Claro. Aí, evidentemente, o Brasil está numa posição melhor, neste sentido que tem uma pirâmide etária muito mais jovem, muito mais pirâmide propriamente dita. E, portanto, nesse sentido, tem até um leque de opções em matéria de sustentação das contribuições para a Seguridade Social já não existem na Europa. E, portanto, ainda tem muita margem, vamos dizer assim, muita margem para poder respirar a Seguridade Social brasileira. Mas também não podemos subestimar uma coisa que pode também resultar desta nossa obsessão agora com a pandemia. A pandemia é um grande susto, todos apanhamos, e isso pode agravar subitamente uma tendência que está-se a notar há 40 ou 50 anos a esta parte, que é da medicalização das nossas vidas. Exato. E a medicalização das nossas vidas é uma coisa muito boa, porque tem aumentado muito a esperança de vida à nascença. De facto, a esperança de vida aumentou espetacularmente em 100 anos, por exemplo, mas comporta crescentes despesas de assistência e de saúde. Ou seja, nós vamos incorporando no padrão básico de vida, naquele mínimo sem o qual nós sentimos que não sobrevivemos, naquele mínimo que incorporamos como quase requisito de justiça para o funcionamento básico das nossas sociedades, um padrão que é cada vez mais caro. E, portanto, agora o que eu estava a dizer é que agora subitamente ainda temos um impulso adicional. Portanto, é possível que no rescaldo desta pandemia ainda o padrão de exigência em matéria de qualidade de serviços de assistência, serviços médicos, etc., ainda aumente. E isso causa um problema muito, muito, muito sério em matéria de sustentação desses sistemas. Sim. Muito bem, professor. Agradeço muito a sua participação. Obrigada por esse tempo aqui de debate e trocas. É sempre importante, especialmente quando trazemos também a visão de pessoas que estão do outro lado do oceano, né? Mas que têm uma aproximação bastante forte, bastante significativa com os nossos conceitos brasileiros, né? E isso faz com que nós possamos ter uma visão mais ampla, mais aberta e mais concreta, né, propriamente dita, daquilo que temos aí hoje de vivências e outras estruturas. E agradeço, de fato, por essa oportunidade. Tenho certeza que os nossos alunos aqui vão gostar muito, especialmente porque tem coisas que esse momento também nos trazem de positivas, são essas possibilidades de troca, né? Agora nós não estamos com a dificuldade do deslocamento, outras estruturas, e num clique conseguimos um acesso a pessoas que no nosso dia a dia talvez não fosse tão possível, né? Então, muito obrigada e espero contar com o professor para outras oportunidades. Claro. Este foi o ensaio geral, a partir daqui, que se repita muitas vezes. Muito bem. Obrigada mais uma vez, professor.